do ponto de vista bíblico, de conceber a relação entre o cristão e a política. A tese dele é de que fazer o bem é influenciar para o bem as leis e políticas. Portanto, a palavra-chave não é obrigar as pessoas, não é ir para nenhuma desses polos e dessas saídas, mas influenciar. E ninguém influencia se não for através de um debate de ideias. Olha o que ele vai dizer. Conceito de influência expressiva. Não é imposição religiosa, ou seja, nenhum cristão deveria aceitar essa possibilidade. Não é omissão, ou seja, manter silêncio sobre as questões públicas, as questões políticas, ou seja, simplesmente a gente não se posicionar diante delas. Terceiro, não é retirar-se do governo, dizer, olha, isso aí é terra de Satanás. O negócio é ficar dentro da igreja. Aí acho que a igreja não tem Satanás. Não é dedicar-se exclusivamente ao evangelismo. Ou o quinto ponto, não é dedicar-se exclusivamente à política. A salvação não está no governo. Então ele vai dizer que a influência expressiva não pode abraçar nenhum desses 5 movimentos. Então o que é essa tal da influência expressiva? De acordo com o conceito de influência expressiva, diz o Gruden, os cristãos devem procurar influenciar o governo civil conforme os padrões morais de Deus e conforme os propósitos de Deus para o governo revelados na Bíblia e devidamente compreendidos. Ou seja, um cristão, ele tem padrões morais e éticos, ele tem, portanto, elementos, critérios que determinam a sua maneira de pensar o que é certo e o que é errado. Ou seja, o papel dele é de influenciar as pessoas numa sociedade pluralista, em que existe a diversidade, não é, de opiniões, em que a diversidade de opiniões não significa que isso engesse o debate e não engesse, portanto, a persuasão, a prática da persuasão. Num ambiente pluralista, em que a prática da persuasão não é uma prática baseada na violência ou a partir das armas, mas a partir do debate de ideias, o cristão que tem uma cosmovisão cristã, que tem uma forma de pensar cristã, que tem critérios para falar sobre arte, cultura, cinema e política, ele também pode entrar no debate da esfera pública, colocar suas ideias, colocar as suas opiniões e buscar nada mais, nada menos do que a persuasão, persuadir as pessoas, mostrar para as pessoas que pelo menos o ponto de vista cristão em relação à cultura, à sociedade, política, tem o seu espaço, tem a sua relevância. A pergunta é, quantos de nós conhecemos políticos evangélicos com essa competência? A nossa situação é tão brutal que se você falar para um desses políticos quem é Montesquieu, ele vai pensar que é um pintor francês, e se você falar sobre a teoria dos 3 poderes, ele vai achar que é alguma doutrina da Trindade inventada pelo Gruden. Tamanha é a ignorância em termos de assuntos políticos. Mas o que se procura? Angariar algum espaço para privilegiar a igreja. Já fez tudo errado, já não separou as coisas, já não entendeu o evangelho, já não aprendeu a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, já não teve educação teológica, básica, elementar, para poder influenciar com a cosmovisão cristã o debate público. Então o que a gente sofre hoje, na verdade, é uma péssima representatividade dos políticos evangélicos. E a culpa de quem é? Nossa, da igreja, que só sabe produzir cantor, músico e orador. E alguns oradores péssimos. Só sabe fazer isso. Que igreja você conhece que preparou um missionário para ir para a Indonésia e levou 7 anos para preparar o cara e o cara foi uma benção lá? Eu conheço muitas. Pergunta que eu te faço é, quantas igrejas você conhece que preparou um cientista político, que pegou um jovenzinho lá da igreja, da comunidade base, mas um moleque inteligente, e disse assim, olha, você quer saber de uma coisa? A gente vai investir em você, porque a gente quer que você seja um cientista político, que você entenda sobre política, filosofia, história, geografia, química, física, para que a gente possa povoar as universidades, para influenciar as universidades com a cosmovisão cristã, para as pessoas entenderem que a gente não está ali para entregar um folhetinho dizendo, pare de sofrer, que a gente está ali porque a gente tem inteligência e tem saídas muito inteligentes para o problema da pobreza, para o problema da corrupção, para o problema da própria legislação tributária, uma série de assuntos que a gente poderia entrar a trabalhar. Mas, cara, a gente precisa, assim como a gente respeita anos trabalhando e investindo no missionário para ele ir na Indonésia e acertar o alvo, para que um cara não faça nenhuma coisa que atrase 10 anos de missão, a mesma coisa a gente precisaria fazer na nossa cultura. A mesma coisa a gente precisaria fazer na nossa cultura. Somos péssimos missionários intraculturais. A gente é expert em formar os nossos guetos, nos protegendo da política e do mundo. E uma maneira diabólica de nos proteger da política é simplesmente nos afastando, nos enfiando dentro do nosso gueto e construindo hospital evangélico, colégio evangélico, roupa evangélica, guitarra evangélica, porque tem que ser uma guitarra evangélica, uma bateria evangélica. Tá entendendo? Enquanto a gente não sair dessa mentalidade pequena e que não faz a gente enxergar a amplitude do reino de Deus, que como dizia Kuyper, que era um pastor, foi primeiro-ministro, fundador da Universidade Livre de Amsterdã, não é? Um homem que escreveu sobre teologia e política, que é considerado um dos juristas mais importantes do direito holandês. Esse pastor ele dizia o seguinte: não existe 1 centímetro quadrado da existência humana que Cristo, o soberano, não diga, é meu. Então não existe esfera da cultura que você, com a cosmovisão cristã, não possa